Olá e bem-vindo à primeira parte do curso Fazendo o Possível e Impossível com Gráficos no Excel. Nessa primeira parte discutirei a questão do que é um gráfico. Um gráfico nada mais é do que uma representação visual de valores numéricos. Os gráficos facilitam a leitura dos valores numéricos, pois os valores são convertidos para uma representação visual que é facilmente reconhecida por quem os lê. Não obstante, é fundamental que você escolha o tipo de gráfico correto. Observe este gráfico que você tem agora na sua tela. Este é um gráfico de coluna que representa as notas do aluno A e do aluno B. Então pegue o aluno B e você verá que a sua primeira nota foi de 6,5, ao passo que a sua segunda nota foi de 7,9. Olhando para o aluno A, vemos que na primeira prova ele tirou 7,5 e na segunda prova ele tirou 8,25. Nós podemos visualizar esses dados na folha de dados e podemos confirmar que realmente o aluno A melhorou o desempenho, assim como o aluno B. O aluno A saiu de 7,5 para 8,25, ao passo que o aluno B saiu de 6,5 para 7,9. Visualmente, é muito fácil você ver esta melhora de desempenho no gráfico, mesmo que você não possuísse as notas como ocorre neste gráfico, né? Você tem a nota visualmente sobre cada barra, sobre cada coluna, mas mesmo que você não possuísse esses valores numéricos, você poderia ver visualmente que houve uma melhora nas notas. E se você fosse comparar visualmente, você saberia que a melhora de desempenho do aluno B foi muito melhor em relação à nota anterior do que o aluno A. Agora observe este segundo gráfico. Ele plota exatamente os mesmos dados que o gráfico 1. Porém, visualmente, ele mostra uma queda. Agora, nós precisamos interpretar essa queda. Para uma pessoa que não sabe que tipo de dados são esses, como esses dados estão representados na planilha de dados, fica realmente complexo determinar o que está acontecendo aqui. Então, alguém poderia incorretamente concluir que o desempenho escolar, tanto do aluno A quanto do aluno B, está em queda, quando isso não é verdade. Esta representação gráfica, para o aluno A, por exemplo, você teria que ler nesta coluna. Então você subiria aqui o aluno A e você veria que em algum ponto ele obteve a nota 7,5 e em algum outro ponto ele obteve a nota 8,25. Porém, você não tem como determinar se ele melhorou o desempenho ou não. Por quê? Na plotagem de linha, nós utilizamos o eixo Y para determinar a magnitude de cada número. Portanto, se ele tivesse tirado 10 no terceiro período, indicando que ele melhorou do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro período, você não teria como ver isso visualmente. Ou então, se ele, por exemplo, tivesse tirado no terceiro período uma nota inferior a 8,5, digamos 6, fica praticamente impossível você determinar a ordem em que esses dados aparecem, ou seja, você não tem como determinar se ele está melhorando ou piorando de desempenho. O que esse gráfico nos diz, porém, é que em relação ao aluno B, o aluno A é melhor. Então, se você pega, por exemplo, esta segunda série aqui em cima, você pode ver claramente que o aluno A tirou 8,25, ao passo que o aluno B tirou 7,9. Então, o desempenho do aluno A é melhor do que o desempenho do aluno B. E na primeira série, isso novamente ocorre. Você sabe que o aluno A ele tem um desempenho melhor do que o aluno B. E essa representação ela é por linha. Então, se nós retornamos aqui à planilha de dados, nós podemos ver isso. Na linha 3, onde nós temos a representação do primeiro grupo de notas, tanto do aluno A quanto do aluno B, nós podemos ver que o desempenho neste período do aluno A é melhor do que o do aluno B. Já na segunda linha, ou seja, no segundo período, nós podemos ver
esta tendência também. O aluno A, ele é melhor do que o aluno B. Então é importante que você sempre verifique que tipo de mensagem você deseja passar para o seu aluno ou para o seu interlocutor, porque se você escolhe o tipo incorreto de gráfico, a informação passada, ou melhor, a mensagem passada para o seu interlocutor pode ser uma mensagem errada. No bloco 14, voltarei a esta questão de escolha de gráficos, onde você verá casos extremos que, se eles não são corrigidos, a mensagem passada será totalmente errada em relação aos dados que você possui. Então termina aqui essa primeira introdução sobre o que é um gráfico, e no próximo vídeo eu mostrarei a você rapidamente como criar gráficos no Excel. Os dados que eu utilizarei são os mesmos dados que você viu agora, então você pode, caso você queira, construir uma planilha de dados rapidamente contendo esta informação para que você possa acompanhar no vídeo a criação do gráfico.